48. Estamos ao vivo com Eliane Rosandiski, professora de Economia da PUC Campinas. Muito bom dia, Eliane, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes da CBN. Obrigado por aceitar o nosso convite. A Páscoa deve fomentar aí 8% no faturamento do comércio, é isso mesmo? Parece que são esses os dados que a SIC apurou, né? E sempre essas datas festivas, elas trazem aí uma, um alento aí, em especial para o comércio, né? Natal, Dia das Mães, a gente sempre tem que pensar que o comércio ele se prepara um pouco para fazer esse atendimento. Então, a gente sempre enxerga isso como uma possibilidade aí de aumentar as vendas, incrementar a produção, gerar emprego. Então, você movimenta um pouco a cadeia produtiva. Professor Eliane, bom dia, é André Berenguel. Bom dia. A gente tem esses dados da SIC, nessa projeção por enquanto, Isso. aí de 8%, e assim vão nessas datas específicas, né? Dia das Mães, depois Dia dos Namorados, geralmente com empregos temporários. Mas Exatamente. a questão é a seguinte, né? A partir de quando a gente pode começar a ter esses empregos consolidados, até a repórter Valéria Rain trouxe, né, essa reportagem agora da pessoa que estava lá no CEPAT desanimada e saiu com um encaminhamento, né, para que a gente possa ter esse trabalho, esse emprego efetivado. Exatamente, André. Eu acho que a discussão é exatamente essa, né? As vagas temporárias, a gente tem até no observatório, a gente apura um pouco esse comportamento do mercado de trabalho e sempre temos, assim, vagas temporárias sendo geradas em função do Natal e tudo mais. Então, essa sazonalidade é uma sazonalidade esperada na economia e não sei se necessariamente a gente tem que enxergar isso como positivo ou negativo. Eu acho que não cabe qualificar esse padrão de vagas. Qual que é o problema? É quando a única possibilidade que está aparecendo são as vagas temporárias ou o emprego intermitente, quando a economia não está conseguindo, durante o ano, gerar as vagas necessárias para manter o processo de produção, para manter o processo de emprego, e aí você teria uma dificuldade dessa economia reengatar numa trajetória de crescimento mais sustentável de longo prazo. Tentando explicar um pouquinho melhor. A ideia é que você tenha uma geração de vagas, né, no mercado de trabalho que permita que ao longo do ano a cadeia de produção aconteça, que o trabalhador tenha uma renda, que o trabalhador recupere a sua atividade de compra, para que no final do ano, eventualmente, quando você tem, ou nessas datas festivas, quando você tem esse boom de vendas, aí você gera um emprego temporário, que a gente sabe que vai ser transitório, mas que obedece aí a uma certa sazonalidade. E, infelizmente, nós não estamos vendo a retomada do crescimento da forma como gostaríamos que fosse. Professora Eliane Rosandiski, que é o Delfino que vai perguntar agora, uma situação que a gente observa, eu acho que no Brasil todo, né, é a questão do emprego para quem tem uma idade, tipo, acima de, vamos colocar, 40 anos, né? Antes se falava assim, a pessoa tem acima de 50, fica difícil, mas o que a gente está observando é que hoje esse limite de idade ele diminuiu. Pessoas com 40 anos, por exemplo, já encontra dificuldades para voltar para o mercado de trabalho, né, professor? Então, eu acho que você agora colocou também um outro ponto importante, né? Eu acho que tem vários pontos aqui na nossa conversa que eu acho que dá para avançar um pouco. A questão etária, né? O que está acontecendo em termos de mercado de trabalho? Já há um certo tempo existe uma substituição um pouco do trabalhador mais velho, como você falou, 60 mais, 50 mais, por um trabalhador mais jovem. É um padrão que, ok, tem a ver com toda uma estratégia, o trabalhador mais jovem, talvez mais bem formado, podemos até pensar um pouco, né, mais adequado a novas tecnologias, podemos até fazer esse recorte, mas não é esse o recorte que eu gostaria de chamar a atenção. Um trabalhador mais jovem, ele acaba sendo um trabalhador, ele é relativamente mais barato.
Por quê? Por que esse trabalhador, o fato dele ser recém-formado, com menos experiência, ele acaba tendo um custo mais baixo para quem está sendo contratado, né? Para quem contrata. E isso, do ponto de vista de mercado de trabalho, é vantajoso quando a empresa enxerga o trabalhador como sendo um custo. Na pandemia, por exemplo, né, acompanhando as informações de mercado de trabalho, houve essa modificação aí nessa estrutura produtiva. Houve uma dispensa muito grande do trabalhador 50 a mais e com uma contratação desse trabalhador mais jovem. Né, que ele, como eu falei, ele atende a uma estratégia de redução de custos das empresas necessária no momento em que você está vivendo uma incerteza tão grande como foi a situação da pandemia e mesmo na pós-pandemia, e aí era isso que eu queria chamar a atenção, esse padrão continua. Então, você novamente, as vagas que estão surgindo no mercado de trabalho estão, de alguma forma, selecionando, dando uma preferência para esse trabalhador mais jovem, que, de alguma forma, tem uma remuneração mais baixa. E isso, se de um lado, do ponto de vista da estratégia de redução de custos da empresa, isso ok, é importante. Por outro lado, tira a potência do crescimento econômico. Por quê? Porque o trabalhador mais jovem ele tem uma capacidade de consumo, de alavancar a demanda mais baixa. Então, é um trade-off aí que, de alguma forma, dificulta o processo de recomposição do emprego e recomposição das atividades. Olha, e professora, como equalizar nessa situação, como a senhora bem explanou, porque é o que a senhora colocou, né? Uma situação que se deu em função da pandemia, a gente trilha, né? Se Deus assim nos permitir, para o fim dela esse ano, e os jovens vão permanecer empregados até em função desse custo reduzido por parte das empresas, e a experiência ficou do lado de fora do mercado, pessoas com grandes experiências, né? Mas que custam, essa que é a verdade, né? Em função de todo o custo do Brasil, custam caro para as empresas. Essa qualificação agora deixada de lado é um ponto bem complicado para eles conseguirem voltar muitas vezes a um período curto, até mesmo para aposentadoria. Sim, eu acho que tem vários elementos aí quando a gente começa a trabalhar essa questão etária. Por quê? Porque você tem aí um trabalhador mais jovem que muitas vezes está sendo colocado no emprego temporário, como a gente estava falando aqui, né? Esse trabalhador, ele vai, de alguma forma, se inserir em atividades, porque quando a gente olha o crescimento do emprego hoje, vai acompanhando, mesmo em áreas industriais, nós estamos vendo que são funções que são muito mais, que demandam menos qualificação e que são mais sujeitas a uma rotatividade. Por exemplo, é um empacotador, é um alimentador de linha de produção, é um trabalhador do comércio. Então, essas atividades, elas estão ali tentando inserir algum tipo de trabalho, mas nós não temos um processo de crescimento, um processo de oferta de vagas, onde você está privilegiando esse trabalhador. Desculpa, só para... eu sei que fazendo aqui uma janela. Nós temos na área de TI, sim, na área de TI nós temos uma absorção de jovens com mais qualificados, mais treinados, mas isso é um volume muito pequeno diante do que está sendo oferecido. Então, se olharmos mais amplo para a discussão de mercado de trabalho, ainda tem um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Os dados do IBGE têm mostrado que grande parte do emprego está acontecendo de maneira informal. Os últimos dados apontam que há um crescimento muito grande do emprego sem carteira assinada e do emprego doméstico, que foram os que mais puxaram o crescimento. Nós estamos com índice de informalidade hoje, né, no início de janeiro, pensando em janeiro, fevereiro, superior ao que tínhamos no período pré-pandemia. Então,
nós temos um mercado de trabalho que está absorvendo o trabalho, evidentemente, mas numa condição extremamente desfavorável, né? Modificar essa estratégia, né, modificar essa forma de inserção, significa pensar um projeto de desenvolvimento para o país, no qual você vai privilegiar conhecimento, indústrias que possam ter, empresas que possam trazer isso como um elemento de competitividade, e não como o custo do trabalho sendo um grande elemento de competitividade. Não o preço como competitividade, mas como valor adicionado no processo, na cadeia de produção, que isso sim vai poder remunerar adequadamente seus trabalhadores e gerar um círculo mais virtuoso de crescimento. Nós agradecemos a participação de Eliane Rosandiski, professora de Economia da PUC Campinas. Obrigado, Eliane, pela entrevista e um bom dia. Muito obrigada, um bom dia para todos. 9h58.